Olá, meu nome é Márcia. Hoje eu estou dando entrevista para um projeto escolar feito pela professora Raquel Guedes. Eu vim falar do meu pai, Francisco Nogueira Neto, que era casado com Maria Josefina Nogueira, os dois em memória. Meu pai foi filho de Água Clara, porém ele nasceu no município de Ribas do Rio Pardo, por causa da comarca da época. Meus avós eram Hildebrando Luiz Nogueira e Luzia Alves Nogueira, que era conhecido como Dona Branca. Após a morte do meu avô, Hildebrando Luiz, minha avó veio morar em Água Clara e casou-se com meu segundo avô, que era o segundo esposo dela e com quem ela teve um casal de filhos. Desse primeiro casamento, o meu pai tinha a irmã Rosalvina, Orcalina, Santos e Manuel. Aos 25 anos, meu pai casou com a minha mãe, que na época tinha 21 anos. Porém, ele já era funcionário da prefeitura local, responsável pela transmissão da energia através de óleo diesel, que aqui pela ponte da ferrovia você tem acesso a um local onde era feita toda essa transmissão, e o funcionário não podia se ausentar porque era tudo muito improvisado na época, né? Então você tinha que estar lá. Então morava ele, minha mãe e eu na barriga da minha mãe até então. E as dificuldades eram muito grandes, então eles plantavam e sobreviviam também dessa plantação que eles vinham vender aqui na cidade de Água Clara. Com o passar dos anos, as coisas foram melhorando. Meu pai e minha mãe montaram uma mercearia, que é na rua José Luiz Nogueira, que é a rua que desce em frente à estação ferroviária, que é perto da igreja católica, a matriz, o Sagrado Coração de Jesus. E por lá eles construíram, foram muito bem sucedidos, né? E a mercearia deles tinham de tudo, era a bodega. E meu pai tinha um apelido em comum, que era Chico Mandioca, por causa de travessuras da época de adolescência. E ele foi também encarregado de obras. Ele foi, na época a gente chamava de gato, né, que era pessoas que pegavam outras pessoas e era responsável por essa turma que ia fazer serviço na Debrasa, na Seiva e na Gema. Então ele tinha também uma frente de serviços. Eu acho que eu não falei pra vocês. Eu sou irmã também do Juninho e sou irmã do Marcelinho. Então, do casamento da minha mãe com meu pai, nós somos em 3. Eu, a mais velha, o Marcelo do meio e o Juninho, o terceiro filho, que é o caçulinha. E meu pai me chamava de caçulinha, eu sendo a mais velha, mas eu era a caçulinha do pai. E meu pai deixou também um legado. Eu sinto saudades dele. Era um pai amoroso, um avô. Ele gostava de contar piadas, muito causos, né? Onde ele estava assim, as histórias dele não tinha fim. Eram umas histórias que conseguia com que você ficasse envolvida, né, naquilo que ele estava falando. Às vezes era uma coisa que não tinha nem nexo, né? A história do urubu, como que pegava o urubu com a mão, assim, né? Mas ficou, né? Hoje já tem 7 anos que meu pai já é falecido. Ele é enterrado aqui em Água Clara. E a gente, quando pode, a gente vai visitar, né? E só fica saudades. De verdade mesmo, só fica saudades. Ele já foi homenageado, ele tem um nome na rua com o nome dele, fica próximo de casa, a rua Francisco Nogueira Neto, Chico Mandioca. E falar de pai que você não tem, a emoção aflora mesmo. Então assim, eu não tenho do que reclamar, não tenho que falar nada. Meu pai ajudou muitas pessoas. Meu pai é um dos homens que eu conheço de maior integridade, de maior honestidade. Meu pai foi um exemplo de pai, tanto no caráter, como fisicamente, pessoalmente.
nunca chegou uma cobrança na porta de casa. Meu pai nunca deixou, meu pai nunca permitiu. Então assim, a gente também tem isso, a gente leva isso também para a vida, né? Seguir o ensinamento do pai e da mãe. Meu pai, ele era também uma pessoa muito emotiva. Às vezes eu... e dolorido, né? Às vezes tinha um cravinho, alguma coisa, eu vinha para cutucar. Uma coisinha boba de você fazer assim, já que tava doendo. Se você chegasse e falasse para ele que você estava com dor, ou se uma das irmãs dele, como eu tinha uma tia que era muito doente também, ele ajudava ela financeiramente e chorava. Uma pessoa assim, a emoção dele era muito aflorada. E em 1980, eu já tinha acho que menos de 8 anos, 9 anos mais ou menos, eu me lembro. Ele saiu candidato a vereador. No momento eu não tenho assim os dados, né, de quantos votos meu pai conseguiu. Mas meu pai era uma pessoa respeitada, deixou muitos afilhados na cidade de Água Clara, tem afilhados dele vivos até hoje, deixou muito compadres, né? O seu Bidão Céder é um dos compadres dele. Quem mais? A Tia Ilosa, Honorato. Então assim, ainda ficou, né? Muitas pessoas ainda lembram do meu pai. E a história do apelido Chico Mandioca, porque quando ele era novinho, um rapazote, antes de casar, não tinha muito o que se fazer em Água Clara, a não ser descer para a estação do trem em horário de percurso do trem para poder ver o passageiro passar. Uma senhora fez a comida dela para levar, tem um nome, eu esqueci agora, como que chama quando você vai viajar? Matula. Fez a matula dela. E a matula geralmente era a base de frango e farofa. E ele comeu a farofa. Traquinagem, creio eu, né? Comeu a farofa da pessoa, dessa senhora. E não sabia quem foi que comeu. Aí quando a mulher olhou para ele, falou para ele, foi você, né, Chico, que comeu, né, Chico Mandioca? Por quê? Ele tinha um bigode bem vasto, assim, e a farinha ficou no bigode. Então, por isso, o apelido do meu pai de Chico Mandioca, ou Chico Farofa. Então, se falar de Chico Mandioca e Chico Farofa, ficou essa daí. Porque o bigode dele entregou ele, que era ele quem tinha comido a farofa da mulher, a matula da mulher de viajar. Assim, eu sei muitas histórias assim, do pai, porque o pai contava e tem uma tia viva que também conta isso. Eu acho que naquela época a gente não tinha não tinha nada para se fazer aqui em Água Clara, a não ser, há 73 anos, a não ser o quê? Trabalhar, 5 horas da tarde você já está alinhado, né? Porque não tinha muita coisa. Mas tinha certas tradições, que era, hoje é muito pouco você roubar frango do seu vizinho, de uma pessoa conhecida, aí você faz o frango, é no sábado, aleluia. Você faz o frango e ainda convida a pessoa, para a pessoa ir lá comer esse frango. E meu pai deve ter juntado com mais alguém, mais uns amigos dele da época, e foi isso, 73 anos atrás, digamos aí, 60 anos atrás. E foi. E aí na hora que eles estão lá, né, no puleiro, catando a galinha para poder pegar essa galinha, o dono acordou e gritou. Aí eles pularam da árvore e acho que ele machucou o pé. E ele saiu mancando, né? Mas ele saiu mancando porque ele tinha machucado o pé. Aí acharam que não foram ele, acharam que foram uma outra pessoa, para não vou dizer o nome. Ai, foi o fulano! Mas não, mentira, não foi o fulano, foi meu pai. Então a culpa ficou no fulano porque meu pai saiu mancando. E a única pessoa que mancava na época era, por deficiência, era esse rapaz. Mas eu acho que as traquinagens deles eram terríveis, porque não tinha nada para se fazer em Água Clara. Então fica, né? Mas essa da farofa aí pra mim é o bigode dele, a farofa grudou no bigode e ficou Chico Mandioca e Chico Farofa. Essa pra mim assim é hilária. Carlino Celes de Andrade. Eu estou aqui para me falar do meu irmão Francisco Nogueira Neto. Nasceu na fazenda Pulador.
Lá minha mãe teve nossos 5 irmãos, do primeiro casamento dela. Aí, quando foi dia 20 de dezembro de 51, meu pai morreu. Quando foi em janeiro de 52, minha mãe mudou para cá, para Água Clara. Ela e nós 5 filhos. Aí chegou aqui, como naquele tempo era assim ruim de serviço, minha mãe era lavadeira do finado Evaristo. Aí depois a minha mãe, o seu Beca, comprou uma pensão e chamou a minha mãe pro Branca, vem cozinhar para nós. E eu dou o almoço e a janta para os seus filhos. E você traz sua menina caçula, que era a Buga. Aí a mãe foi cozinhar e levava a Buga. E ficava nós 4 na casa, com o Padre Santo, com o Padre Francisco, o Mané e eu. Aí a comida estava pronta, nós ia lá com um cardeirãozinho, a minha mãe punha o almoço para nós ali, e nós vinha para casa, punha aquele cardeirão de comida no rabo do fogão, e pegava os pratos, servia, acabava de comer, tinha que lavar aquelas vasilhas e guardar. O tio Chico também, ele era danado, o tio Chico, o compadre Francisco, toda a vida ele foi muito danado, briguento com aluno na escola, brigava assim, ele ia buscar lenha, né? Brigava com um menino lá na quadra. Aí depois ele casou com a Beata, foi em você é de 68, né? Sou. Então, foi em 68, ele casou em junho, foi morar numa fazenda pra cá, que era do Bico Doce, Fazenda Laranjal. Morou lá mais a Beata, e eu fui lá, barrigudona, doce, a mãe foi, o seu Laurentino foi, o Roberto com Divino foi. Aí, quando ele saiu de lá... Quando ele saiu de lá, ele veio trabalhar na prefeitura aqui. Ah. O prefeito, nessa época, era o Chico Funga. Ele trabalhou na prefeitura aqui. Aí lá, a Beata teve a Márcia, ele trabalhando lá, a Beata teve a Márcia lá. Aí ele saiu de lá, veio para cá, pôs o mercadinho dele. Aí ele ficou bem de situação. Ele era empreiteiro, assim, ia para os matos com pionada, assim, e a Beata, muito trabalhadeira, cuidava do boteco, do mercadinho. Era assim. Aí ele foi adquirindo os terrenos dele, foi comprando os terrenos dele, e fazendo as casinhas com a ajuda da Beata. Assim, não é dizer que ele fazia aquilo... Eu sei. Com a ajuda da Beata. E aí ficou até enquanto deu certo. Ele separou da Beata, deixou os 3 filhos com a Beata. Foi pro mundo. Foi trabalhar. Aí ele trabalhava numa firma, em Rio Pardo tinha uma firma que chamava Ivete. Ele trabalhou nessa firma e assim foi indo. Aí ele foi embora para Três Lagoas. Lá em Três Lagoas ele ficou tomando conta daquele bar da rodoviária. Trabalhou muito tempo lá, aí ele entrou na prefeitura de guarda do cemitério, foi onde ele foi baleado. Ficou uns 4, 5 meses de licença até aquilo sarar. Aí, quando aquilo sarou tudo, aí a mãe deu de cima para ele vir embora para cá. Aí ele veio para cá, ficar aqui. Aí ele ficou morando comigo muito tempo, porque ele foi lá para casa da mãe, aí ele começou
aí para Campo Grande, comprar gueroba e trazia para vender pro povo aqui. Chegava aqui, ele preparava ela assim, porque trazia grandona, né? E foi equilibrando. Dali ele foi segurando, segurando, aí até que ele foi embora para lá, Para Luciana. para Lusiana. O Divino levou ele. Aí lá ele ficou até ele aposentar. Aí quando ele aposentou, ele Vem embora pra cá. veio embora para cá. Mas só que aí ele, mas a Beata era muito amiga mesmo. Eles se separaram, mas continuou aquela amizade dele com a Beata. Isso aqui é Ele foi esse microempresário aqui, tudo, e o povo gostava muito dele, porque ele com tudo assim, o povo gostava dele. Fazia uma festinha, que naquele tempo saía muita festa, chamava ele, churrasquinha, essas coisas, sabe? Ele foi muito sucedido aqui. Aqui, se perguntasse para ele de qualquer um lugar de fazenda, ele sabia te explicar para você. Ah, é a fazenda fulana, era de fulano.